Oi, gente! Eu sou a Lígia Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um grupo de oração Filhas do Rei! Preciso nem falar que eu amo essas palmas, vou deixar quieto, tá bom? Não vou ficar enchendo o saco sobre isso. Gente, como vocês estão? Como foi a primeira semana de quaresma de vocês? Foram boa? Foi ruim? Já teve batalha espiritual? Já teve coisas meio punks? Ou tá tudo certo ainda? Porque aqui em casa tá tudo certo ainda, graças a Deus, não aconteceu nada. Tô seguindo firme, consegui no terceiro dia dar uma trapaceada. Consegui me perder todinha nos meus horários. E quase que não consigo fazer minha penitência, mas tá dando tudo certo ainda. Gente, antes da gente começar, só queria deixar claro aqui, porque foi uma luta pra conseguir lançar essa quarta-feira, esse episódio da quarta-feira. Porque as minhas aulas da escola voltaram terça-feira. E eu gravo os vídeos terça-feira de manhã pra vocês, pra postar na quarta de tarde. Só dessa vez, hoje é segunda-feira, são 3h35 da tarde. Então a gente pulou de 7h30 da tarde pra 3h30 da tarde. Então eu vou tentar começar assim a fazer as coisas mais de tarde, pra deixar minha manhã livre pra ir pra escola, no caso, não tem nem como, pra conseguir fazer as coisas de tarde. Mas só quis mostrar minha luta, meu sacrifício aqui pra vir postar pra vocês, tá? Gente, essa semana, como vocês sabem, o nosso tema é poder da oração. E eu queria muito seguir nesse tipo de quaresma temas que a gente, que estão dentro da quaresma. E a gente começou com oração. Que tema que está mais dentro da quaresma a não ser oração? Oração que está mais presente dentro da quaresma. Então vamos começar. Então fiquem com a nossa capa diva. Gente, essa capa também ficou maravilhosa. Porque eu pensei assim, oração é uma coisa que já vem dos antigos, dos antepassados, ó. Tá presente há um tempão. Um livro, uma capa mais escura, uma coisa mais rústica, uma coisa também que pode ter um pão em cima dessa capa e a gente não tá sabendo, entendeu? Coisa mais antiga. Então vamos começar. A importância da oração. Vou ter que chegar um pouquinho mais perto. Reza-se como se vive. A oração reflete e transforma nossa maneira de viver, alinhando nossas atividades com a vontade divina. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinaram. A oração é um combate. Contra quê? Contra nós mesmos e contra as mentiras do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração da união com o seu Deus. Rezamos como vivemos, porque vivemos como rezamos. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, nem ao menos poderemos rezar habitualmente em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. 6C 2725. Sim, ele voltou. O mais temido em todas as edições, todos os capítulos do Filhas do Rei. O quê? Catecismo da Igreja Católica! Tcharam! Catecismo, gente, tá aqui, tá escrito. Ele voltou. Um vídeo de quase 20 minutos que em nenhum momento ele apareceu aqui com a gente. Isso foi um pecado, isso foi horrível. Ele se sentiu mal, ele falou pra mim, gente. Então hoje ele está aqui presente conosco. Nem acredito, estava com saudades já. Vocês estavam? Porque eu estava. Está tudo aqui. Fontes confiáveis. Está aqui. Gente, sobre oração, eu acho que é um ponto, é o capítulo mais fácil até agora que eu tô fazendo. Porque oração é a chave do católico. É a chave do cristão, né? Para sua tanto responsabilidade de vida cristã, tanto a religiosidade, tanto a sua relação com Jesus e a igreja, é a oração, né? É a base, é o que a gente usa para falar com Jesus, né? Eu rezo sempre, sem falta, desde a quaresma de São Miguel Arcanjo de 2023, eu rezo antes de dormir. Então, tô na cama, rezo, faço a minha oração. Antes, agora a gente parou, vamos tentar voltar nessa quaresma. Eu e minha família, a gente lia o evangelho do dia antes de almoçar.
E também numa época que eu também parei. Tem que voltar, inclusive tempo de quaresma é tempo de voltar com tudo que a gente para. Eu rezava a oração que está na Bíblia da Ave Maria, inclusive, que é a oração do dia, né? Quando você acorda, e a oração da noite antes de dormir. Que é uma oração bem bonita também. E tem oração pra antes e depois de comer, antes de dormir, quando acordar, antes de ir pro serviço, depois de ir pro serviço, quando volta do serviço. Tem oração pra tudo, gente. Oração é o que não falta dentro da nossa igreja, entendeu? Por isso que eu acho que é o ponto base, a nossa chave pra tudo, é a oração. Lugar de pedido, lugar de agradecimento, lugar de desabafo, lugar de expressar as coisas boas, de tudo, entendeu? Aquele lugar ali, a oração é o lugar da nossa cabeça, na minha cabeça, a oração tem um cantinho dela, como se fosse uma sala pra ela. É aquele canto ali que a gente faz tudo, tudo, tudo. Próximo slide. Orações repetidas. O que são vãs repetições? Frases recitadas de forma automática, mecânica, desprovidas de significado real ou fé, acreditando que a quantidade de palavras torna a oração mais eficiente. Orações repetidas são práticas comuns em diversas tradições religiosas, muitas vezes usadas para foco, meditação ou insistência sincera. E ao rezar, não fiquem repetindo palavras inutilmente, como fazem os gentios. Eles pensam que serão ouvidos por causa do exagero de palavras. Não sejam como eles, porque o Pai de vocês conhece a necessidade de vocês antes que vocês lhe peçam. Mateus 6, 7 e 8. O que seriam as orações repetidas? São, palavras repetidas de forma mecânica, automática, que muitas vezes tu nem sabe o que tu tá falando, às vezes tu só faz isso porque tu tem um costume. Já que eu falei pra vocês sobre a minha oração antes de dormir, ela era totalmente mecânica. Em 2023, eu criei uma oração que eu botei de propósito rezar toda noite por uma pessoa diferente. Então eu fiz uma oração pronta e toda noite eu rezava a mesma oração, só com uma pessoa, o nome da pessoa diferente. E eu sigo isso desde 2024, 2025. E eu falei, não, 2026 não vai ser assim. Porque eu fui no grupo de oração local e o pregador falou sobre isso. Sobre a oração mecânica, a oração repetida. Que já não é de coração, não é mais uma oração que tu agradece por tal coisa, tu conta como aconteceu o teu dia. Só repete frases. Mas também a oração repetida pode ser a Ave Maria, o Pai Nosso, o Creio, a Salve Rainha, a própria oração de São Miguel durante a quaresma. São orações repetidas. Só que eu percebi que na minha oração, antes de dormir, até o Pai Nosso e a Ave Maria e o Creio ficavam repetidos. Que eu, tipo assim, tu começa a rezar e daí tu não vê quando tu para. Ou às vezes tu até erra a oração. Eu misturava a Ave Maria com o Pai Nosso. Tu vê que tu já faz no automático. Quando tu começa no Pai Nosso e tu terminou e tu parece que tu tá pensando em muita coisa rezando. Tá rezando e pensando em coisas nada a ver. Então tu não tem aquele momento sincero, né? Fica coisas repetidas, frases às vezes que eu durmo às vezes quando tô muito cansada eu durmo, daí eu acordo no meio da oração, tô rezando o Pai Nosso, ou tô falando, né, repetindo a minha oração, e eu acordo, porque eu tava dormindo. Então, tava totalmente mecânica, totalmente repetida, em vão, porque isso é uma oração em vão, tu não tá mais sendo sincera, porque ali tá escrito, né? O Pai de vocês conhece as necessidades de vocês antes que vocês lhe peçam. Jesus já sabe o que a gente quer, o que a gente quer agradecer, o que a gente quer pedir, como foi o nosso dia, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Isso é um versículo, uma passagem que eu levo muito no coração, que é Jesus já sabe o que a gente quer, já sabe o que a gente quer pedir, já sabe o que a gente quer agradecer, Ele sabe tudo. Só que Ele quer ouvir a gente expressar, quer ouvir a gente falar, quer ouvir a gente admitir, né? Quer ouvir a gente admitir que errou, quer ouvir a gente admitir que quer aquilo, que precisa disso. Então Ele quer ouvir, mas Ele já sabe, né? Ele não precisa necessariamente, Ele quer ouvir, mas Ele já sabe, Ele não precisa que a gente conte pra Ele saber. Forte, né? Forte, eu também acho. Mas, próximo slide. Agora sim, orações de coração.
Uma oração católica profunda de coração frequentemente se volta ao Sagrado Coração de Jesus ou busca a comunhão espiritual, focado na confiança, consagração e desejo da união divina. Uma oração comum é: Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Aumentai ainda mais a minha fé. Mas você, quando rezar, entre em seu quarto, feche a porta e reze a seu Pai que está em segredo. Seu Pai que vê no segredo recompensará você. Mateus 6,6. Daí, sobre esse versículo, intimidade. A orientação é buscar a Deus em um lugar reservado. Oração secreta. O foco não é orar para ser visto pelos outros, mas pelo Pai. Recompensa. A promessa é que Deus responderá às orações sinceras feitas em oculto. Entre aquela coisa ali em cima, Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós, aumentai a minha fé. Isso é parte da minha oração que estava mecânica, mas que eu sigo falando. Eu rezo, conto todo o meu dia, conto o que aconteceu, conto o que eu quero pedir, conto o que eu quero agradecer. E no final eu conto, eu rezo, né? Senhor Jesus, eu creio, mas renova a minha fé. Porque muito se fala também, essa oração super se encaixa na quaresma, que é: eu creio em vós, eu acredito na tua igreja, eu acredito no Senhor, eu acredito nos teus milagres, mas aumenta a minha fé, porque às vezes eu vacilo. Às vezes eu não acredito, às vezes eu tenho medo sem precisar, às vezes eu não creio que vai acontecer. Então renova a minha fé, reforça a minha fé. Eu tenho fé, mas renova ela. Isso é o que eu ainda permaneci da minha oração mecânica, mas que eu gosto muito e deixo na minha oração. Agora, esse Mateus 6,6 é a minha, assim, ó. Eu não sei nem explicar pra vocês, porque o primeiro Abrasados que eu fui, que é um evento da minha igreja local, né, da minha comunidade, aqui da minha cidade, ele teve um pregador que é o Oscar Lucão, nunca sei como falar o nome, que ele foi e ele pregou em cima desse versículo. E isso explodiu a minha mente. Porque às vezes até na igreja, durante a missa, a gente quer rezar pros outros verem que a gente tá ali naquele momento. Acontece. Mas oração real, oração de coração, é dentro do nosso quarto, é dentro do oculto, a gente não precisa falar pras pessoas. Eu tô muito cansada porque eu acordei 4 horas da manhã pra rezar pro Frei Gilson durante essa quaresma. Ninguém precisa saber. Às vezes não precisa postar todo dia. Rezei, já rezei, tô muito cansada, rezei. Tô cansada, mas tô de pé. É bom postar pra incentivar as pessoas, mas também não fica naquele luto: tô muito cansada. É o teu propósito. Tem que ser uma coisa que parte do coração. Também precisa ser uma coisa oculta, porque o Deus do oculto te recompensará, né? Essa frase ficou muito assim aqui dentro, fortemente. Foi uma coisa que eu levei muito a sério. Inclusive, um beijo aos Carlocão, porque, meu Deus, que pregador incrível. Amo ele. Então, pra gente ir finalizando, durante esse tempo de quaresma, eu quero indicar pra vocês o terço de São Bento, que é um terço exorcista. Então, eu já tô esperando algo acontecer, que sempre acontece, alguma tribulação, porque ele é um terço exorcista. Ou seja, tá numa tribulação, tá acontecendo alguma coisa ruim durante a quaresma, reza o terço de São Bento. Entendeu? Reza o terço de São Bento, bota isso nas tuas... Não, mas de novo que eu quero espirrar. Nas tuas... Nossa, corta! Bota isso nas tuas intenções do terço mariano, mas reza o terço de São Bento também. Ele é super curtinho, tá aqui, tira um print. Ele é super curtinho, mas ele é rápido, nem 10 minutos. Ele é rápido, prático, fácil e eficiente, tá? E ali tá a medalhinha de São Bento, que eu adorei, assim, entender o que é cada letrinha, né? Que é a oração de São Bento em latim, né? A medalha. Acho massa. Meu pai tem um terço de São Bento, inclusive vou lá pegar, peraí. Ó, gente, esse é o terço de São Bento do meu pai, ó. Tem aqui São Bento, né? Que é uma... Vai focar sim. Foca no meu terço de São Bento. Não vai focar, gente, mas tá aqui, ó, a medalhinha, né, de São Bento. Essa é a medalha. Daqui tem a cruz sagrada de minha luz. E ele é todo de madeirazinha, ele é bem levinho. Ele é a coisa mais linda, eu amo esse terço também. Dos 15 mil terços que eu tenho em casa, um deles é de São Bento. Então, ó, aqui, ali do lado tem o significado e aqui tá a medalhinha, pra vocês verem.
Então rezem o terçamento quando tribulação vir pesada, vir um tsunami de tribulação, reza o terçamento. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse clube de oração, tenham entendido, tenha sido, né, bom, tenha sido autoexplicativo. Porque a oração não é muito uma coisa de se explicar, mas de se entender. Entendeu? Se você entende o que é uma oração de coração, o que é uma oração repetida e qual é o significado de uma oração profunda, ó, já explode a mente. Um beijo. Deixa eu encerrar aqui com chave de ouro. Um beijo, amo vocês. Fiquem com Deus, não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E até a próxima quarta-feira, amores. Amo vocês.